Milionário fica em silêncio ao ouvir mendiga negra falar em francês sobre vinho. A noite em São Paulo pulsava com o brilho das luzes e o eco das risadas nas ruas. Eduardo, o jovem milionário, estava sentado em uma mesa afastada do elegante restaurante, cercado por amigos rindo e brindando com taças de champanhe. Mas ele estava distante, perdido em pensamentos, enquanto o burburinho ao redor parecia uma sinfonia distante. Tinha tudo o que desejava, mas uma insatisfação inquieta o seguia, como uma sombra. Foi então que Clara entrou na cena. Cada passo seu era como uma dança. Com seu uniforme de garçonete bem ajustado e um sorriso tímido, ela serviu uma garrafa de vinho francês a uma mesa próxima. Quando começou a descrever a bebida em francês, o ambiente silenciou. As palavras flutuavam, suaves e poéticas, como se carregassem segredos antigos. O rosto dela iluminava-se enquanto falava, revelando uma confiança que Eduardo nunca tinha conhecido. Ele se sentiu intrigado. Como uma mulher que parecia tão simples e comum poderia ser tão extraordinária? Eduardo observou os convidados ao redor com suas roupas caras e a superficialidade de suas conversas. Ele, um milionário cercado de excesso, sentiu o aperto no peito. Aquela garota, com sua eloquência e graça, era diferente. Ela não parecia se importar com dinheiro ou status. Clara era a antítese de sua vida repleta de festas e futilidades. Mas, em seu coração, ele sabia que as barreiras sociais eram grandes, e ele não conseguia imaginar como poderia se aproximar dela sem parecer um idiota. O que ela pensaria dele, do seu passado, das suas inseguranças? Enquanto os dias passavam, Eduardo se viu em uma busca insana por autenticidade. Ele organizou uma apresentação de piano, sonhando que ali poderia encontrar um pouco do que faltava em sua vida. E lá estava Clara, novamente. Ela chegou, seu olhar curioso acompanhando cada nota que ecoava no ar. A conexão era palpável, mas ao mesmo tempo uma sombra pairava sobre eles. O ex-namorado de Clara, um homem com um passado complicado, estava de volta na cidade e logo fez questão de aparecer para lembrá-la de tudo o que ela havia superado. Eduardo percebeu a tensão no rosto dela, as inseguranças surgindo novamente. A pressão aumentava e Eduardo sentiu o peso de um escândalo familiar prestes a ressurgir. As fofocas estavam no ar, e ele sabia que não poderia sair impune dessa. No entanto, algo dentro dele gritava para lutar, para ir além dos limites que a sociedade impunha. Clara, por sua vez, enfrentava a dúvida. A mensagem misteriosa que chegou em seu celular a abalou. O que seria? Seria uma chance, um aviso ou uma maldição que a ligava ao passado? E se tudo o que estava construindo com Eduardo fosse em vão? No calor da tensão entre eles, algo estava prestes a mudar. Seu futuro dependia agora de uma decisão. Clara se sentiu dividida entre seguir seu coração ou se proteger dos fantasmas que a perseguiam. O silêncio que se instaurou entre eles estava prestes a ser rompido. Mas como? Será que ela teria coragem de desvendar a verdade que pairava sobre seu relacionamento? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda é inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o silêncio pairava entre Clara e Eduardo, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora do restaurante. O vidro das janelas tremia, e as conversas animadas que antes preenchiam o ar foram interrompidas por um grito agudo. Todos os olhos se voltaram para a entrada, onde uma figura alta e encapuzada havia surgido, a respiração ofegante, os olhos ardendo de fúria. Clara! Gritou a figura, revelando-se como o ex-namorado dela, Renan. Sua presença cortou o ar, como um punhal afiado. O ambiente, antes leve, agora se tornara uma arena de tensão. Eduardo sentiu o coração disparar, e o sorriso que antes dançava no rosto de Clara desapareceu, dando lugar a um semblante aterrorizado. Renan! O que você está fazendo aqui? Clara respondeu, a voz trêmula, as mãos apertando a colher sobre a mesa. Renan avançou, empurrando mesas e cadeiras como um furacão descontrolado. As pessoas ao redor murmuravam, olhos arregalados.
A situação estava prestes a sair de controle. Eduardo, tomando um impulso, levantou-se da mesa. Seu instinto de proteção disparou. Clara, vamos sair daqui, disse ele, tentando puxá-la para longe. Mas Clara estava paralisada. Não, você não entende, ela gritou, o desespero a dominando. Ele não pode me encontrar aqui. Renan parou, o olhar intenso. A atmosfera pesava como chumbo. Ele avançou mais um passo. Um copo caiu, o vidro estilhaçou e o toque do barulho foi como um aviso de que algo terrível poderia acontecer. Se você não tá comigo, então não tá com ninguém. Renan rosnou, a voz carregada de desprezo. O restaurante tinha se tornado um campo de batalha. A tensão era palpável. Cada respiração carregava a possibilidade de um confronto. Eduardo se colocou entre Clara e Renan, o peito se enchendo de uma coragem inesperada. Deixa em paz. Cara, você não tem o direito de fazer isso! Eduardo exclamou, a adrenalina correndo em suas veias. O que aconteceu a seguir foi muito mais insano do que qualquer um poderia imaginar. Em um movimento rápido, Renan puxou algo do bolso. O brilho metálico refletiu a luz como uma lanterna escura em uma noite sem lua. O coração de Clara disparou e Eduardo sentiu um frio na barriga. Era uma arma. Afaste-se dela! Renan gritou mais uma vez. O ambiente agora mergulhado em caos. As pessoas começaram a gritar. A criada deixou cair a bandeja. O som de pratos quebrando complementando a cena de terror. Eduardo, sem pensar, deu um passo à frente. Os olhos firmes. Ele sabia que precisava proteger Clara. O restaurante estava em pânico, mas ele não podia deixar que Renan a machucasse. Uma fração de segundo, o mundo inteiro girou. Como um filme em câmera lenta, Clara deu um passo em direção a Renan. Braços abertos, lágrimas nos olhos. Por favor, Renan, não. A súplica dela ecoou, a voz quebrando. Era um momento tão carregado de dor que parecia que tudo poderia mudar para sempre. Eduardo sentiu algo quebrar dentro de si. O que era aquela conexão? O que era aquele amor? Tudo poderia se esvair em um disparo. E no auge desse embate, uma sirene alto ecoou pela rua. As luzes azuis se refletiram nas janelas do restaurante. Renan hesitou. A tensão era como um cabo de guerra. Eduardo e Clara estavam paralisados, cada um sustendo a própria respiração. O que Renan faria agora? A polícia chegava a passos largos, mas o verdadeiro mistério estava prestes a ser revelado. Clara olhou para Eduardo, e em seu olhar havia algo que ele nunca havia visto. O segredo profundo, um passado sangrando, e naquele momento Eduardo soube que tudo o que ele pensava saber sobre ela estava prestes a mudar. Clara olhou para Eduardo. Naquele instante, o mundo pareceu parar. Renan, com a arma em punho, estava prestes a fazer algo impensável. O terror tomou conta da sala. As luzes azuis da polícia piscavam lá fora, iluminando os rostos dos clientes paralisados. Eduardo respirou fundo, cada batida do seu coração ressoando em seus ouvidos. Ele não poderia deixar que acabasse assim. Renan, calma, Clara disse, a voz trêmula, mas determinada. Não precisa fazer isso. Mas a fúria nos olhos de Renan apenas aumentou. Ele estava em um ponto sem volta, tomado por um furor que Clara não reconhecia. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Uma mulher, que até então ninguém notara, avançou entre a multidão, seus passos firme e decidido. Ela usava um vestido escuro que a tornava quase uma sombra em meio ao pânico. Stop! A voz dela cortou o ar como um punhal. Todos se viraram confusos. Era a mãe de Clara, Elisa, a mulher que ela acreditava ter perdido para sempre. Clara ficou paralisada, o olhar perdido entre dor e surpresa. O passado tão bem guardado emergiu como uma onda descontrolada. O que você está fazendo aqui? Clara gritou, lágrimas nos olhos. Você não devia ter voltado. Eduardo ficou atônito. Era como se a realidade ao seu redor tivesse mudado de tom. Ele não entendia, mas a atmosfera pesada agora se tornava ainda mais insuportável. Renan, que já estava prestes a agir, hesitou. O olhar dele se desviou, confuso. A arma balançou em sua mão. Você, Renan sussurrou, gaguejando. Você não deveria estar viva. A revelação atingiu Clara com a força de um soco. Motivos ocultos se desenrolaram diante dela, o passado abrindo feridas que ela pensava cicatrizadas. A presença da mãe despertou um turbilhão de sentimentos, jogando Clara em uma batalha interna. Como ela poderia decidir entre a própria segurança e a verdade que tanto desejava compreender?
Mãe, fique longe, Clara rosnou, tentando afastar qualquer possibilidade de que Elisa se colocasse em perigo. Não! A mãe respondeu, determinação refletida em cada palavra. Eu vim por você. O que Renan está fazendo, isso não é certo. O ambiente estava em ebulição. Cada pessoa, antes uma simples espectadora, agora se tornava parte de uma história sombria. Eduardo sentiu o peso do desespero crescer como um fardo em suas costas. Ele precisava agir. E foi nesse momento que Clara olhou nos olhos de Renan e viu mais do que seu ex-namorado. Algo no fundo da mente dela se acendeu. Renan, antes de fazer algo que você não pode voltar atrás, Clara falou, sua voz agora firme. Você não quer ser assim. Nós podemos resolver isso. Juntos. Eduardo observou o semblante de Renan se desmoronar lentamente diante de seus olhos. Ele podia ver o medo surgindo, misturado com uma raiva cega. A arma parecia pesar cada vez mais nas mãos de Renan. E isso era um sinal. Mas então, com uma velocidade alarmante, Renan disparou. O som do tiro ecoou como um trovão que separava o hoje do amanhã. Clara gritou. Eduardo lançou-se em sua direção, mas tudo aconteceu em um flash. Um impacto. Um corpo caindo. E não era o que todos esperavam. A mulher que avançou para proteger Clara foi atingida, tombando ao chão. O silêncio ensurdecedor tomou conta do restaurante. O mundo ao redor virou um borrão de gritos e espanto. Renan olhou para o que havia feito, seu olhar se perdendo em desespero. Não! Não era isso que eu queria! Ele berrou, a arma caindo de sua mão. Enquanto a verdade finalmente penetrava a névoa de sua mente confusa, Eduardo, com o coração na boca, olhou para Clara que agora estava paralisada em choque. A imagem de sua mãe caída no chão era a última coisa que ela esperava ver. O que um beijo de amor poderia fazer em um instante? E agora, tudo tinha mudado. A vida deles nunca mais seria a mesma. As sirenes se aproximavam, mas o verdadeiro dilema estava apenas começando. Clara teve a certeza de que o que se escondia por trás desse ato brutal a marcaria para sempre. Quem poderia confiar agora? Quem eram as verdadeiras vítimas e os verdadeiros vilões? O nó na garganta de Clara só aumentava, enquanto ela lutava para entender o novo abismo que se formava à sua frente. Clara estava paralisada, olhar fixo no corpo da mãe no chão. O tempo parecia ter parado, e o barulho ao seu redor se transformou em um eco distante. As sirenes se aproximavam, mas tudo o que ela conseguia sentir era o vazio, uma dor corrosiva que lhe queimava dentro. Eduardo estava ao seu lado, a expressão dele misturando preocupação e confusão. Clara, ele murmurou, mas palavras pareciam desnecessárias. O que ele poderia dizer em meio a uma tragédia tão palpável? Renan estava sem reação, a arma escorregando de sua mão. A cena se desenrolava como um pesadelo. Cada pessoa ao redor tinha o rosto desfigurado pelo medo. Os murmúrios e gritos tomavam conta do espaço, mas Clara estava em um silêncio ensurdecedor, como se nada mais existisse além daquele instante terrível. E então, algo inesperado. Uma presença emergiu da multidão, uma figura alta que Clara reconheceu. Era Tomás, seu irmão. Ele tinha estado fora do país por meses, e a sua volta nunca foi anunciada. O choque percorria a sala como um raio, e um misto de alívio e tensão envolvia a atmosfera. O que está acontecendo? Ele gritou, empurrando as pessoas para fora do caminho. Seus olhos se fixaram no corpo no chão, e ele ficou imóvel por um momento, absorvendo a cena caótica. Mãe! Clara gritou, correndo em direção a Elisa, enquanto as lágrimas inundavam seu rosto. O pânico era insuportável. Eduardo a acompanhou, tentando apoiá-la, mas ela parecia distante. Enquanto isso, Renan começou a recuar, seu rosto pálido. A culpa pesava sobre ele. Mas havia algo mais ali. Clara, agora de joelhos, tocou a mão da mãe. Um toque frio e sem vida. Não, não. Isso não pode estar acontecendo. Ela sussurrou, as palavras escapando em meio aos soluços. O mundo parecia estar desmoronando ao seu redor. Tomás se aproximou, mas algo em seu olhar estava diferente. Os olhos dele, geralmente tão amigáveis, agora carregavam um peso que Clara nunca havia visto antes. Clara, você precisa saber a verdade sobre Renan, ele exclamou, o tom urgente, fazendo todos prestarem atenção. Eu não tinha intenção de voltar agora, mas ele tem algo contra a nossa família. O ar ficou pesado. O que Tomás estava dizendo? O olhar de Renan se encheu de desprezo, e o ambiente esquentou em um silêncio carregado. Você é moco? Renan desafiou, tentando manter uma postura, mas a insegurança era clara.
Isso é absurdo! Não é! Tomás insistiu. Você estava por trás do que aconteceu com o pai. Você me destruiu! Um choque percorreu a sala. Eduardo ficou boquiaberto, olhando para Clara, que se afastou. O entendimento começando a se formar em sua mente. O pai! Clara respirou fundo, começando a encadear as peças. O que você está dizendo? Ele estava ameaçando a família. Renan gritou, já sem controle. Isso nunca deveria ter acontecido. Enquanto as palavras trovejavam pelo restaurante, um novo entendimento se formava. O passado que Clara achava ter enterrado começou a ressurgir. E as revelações pareciam girar em torno dela, como um redemoinho. Tomás se aproximou de Renan, a tensão explodindo entre eles. Você fez uma escolha terrível e agora todos pagamos o preço. Tomás avança, os punhos cerrados. Clara se levantou, um nó na garganta. O que mais ela não sabia? Sua vida havia sido uma mentira bordada com segredos. E toda a dor, cada lágrima, parecia estar levando a um clímax aterrorizante. As sirenes ecoavam mais perto, mas ela mal podia ouvir. Tudo girava. O que Renan tinha contra eles? O que realmente havia acontecido com seu pai? As respostas estavam ali, penduradas no ar. E Clara sentiu que, de alguma forma, aquele era apenas o começo. Antes que pudesse processar tudo, o olhar de Renan se tornou insensato. Uma fúria nascente prometendo mais desastres. Ela sabia que aquilo era uma bomba prestes a explodir. E a próxima pergunta que ecoou em sua mente deixava mais frio em seu estômago. Qual o custo da verdade que estava prestes a revelada? Clara estava paralisada, o olhar fixo no corpo da mãe no chão. O tempo parecia ter parado, e o barulho ao seu redor se transformou em um eco distante. As sirenes se aproximavam, mas tudo o que ela conseguia sentir era o vazio, uma dor corrosiva que lhe queimava dentro. Eduardo estava ao seu lado, a expressão dele misturando preocupação e confusão. Renan estava sem reação, a arma escorregando de sua mão. A cena se desenrolava como um pesadelo. Cada pessoa ao redor tinha o rosto desfigurado pel. E então, algo inesperado. Uma presença emergiu da multidão. Uma figura alta que Clara reconheceu. Era Tomás, seu irmão. Ele tinha estado fora do país por meses e a sua volta nunca foi anunciada. O choque percorreu a sala como um raio, e um misto de alívio e tensão envolvia a atmosfera. O que está acontecendo? Ele gritou, empurrando as pessoas para fora do caminho. Seus olhos se fixaram no corpo no chão, e ele ficou imóvel por um momento, absorvendo a cena caótica. Mãe! Clara gritou, correndo em direção a Elisa, enquanto as lágrimas inundavam seu rosto. O pânico era insuportável. Eduardo a acompanhou, tentando apoiá-la, mas ela parecia distante. Enquanto isso, Renan começou a recuar, seu rosto pálido. A culpa pesava sobre ele, mas havia algo mais ali. Clara, agora de joelhos, tocou a mão da mãe, um toque frio e sem vida. Não, não, isso não pode estar acontecendo. Ela sussurrou, as palavras escapando em meio aos soluços. O mundo parecia estar desmoronando ao seu redor. Tomás se aproximou, mas algo em seu olhar estava diferente. Os olhos dele, geralmente tão amigáveis, agora carregavam um peso que Clara nunca havia visto antes. Clara, você precisa saber a verdade sobre Renan, e exclamou, o tom urgente fazendo todos prestarem atenção. Eu não tinha intenção de voltar agora, mas ele... Ele tem algo contra a nossa família. O ar ficou pesado. O que Tomás estava dizendo? O olhar de Renan se encheu de desprezo e o ambiente esquentou em um silêncio carregado. Cê é louco? Renan desafiou. Tentamos manter uma postura, mas a insegurança era clara. Isso é absurdo! Não é, Tomás insistiu. Você estava por trás do que aconteceu com o pai. Você me destruiu. Um choque percorreu a sala. O quê? Eduardo ficou boquiaberto, olhando para Clara que se afastou, o entendimento começando a se formar em sua mente. O pai! Clara respirou fundo, começando a encadear as peças. O que você está dizendo? Ele estava ameaçando a família. Renan gritou, já sem controle. Isso nunca deveria ter acontecido. Enquanto as palavras trovejavam pelo restaurante, um novo entendimento se formava. Clara olhou para Renan, mas o olhar dele não era de um homem que estava apenas perdido. A mente dela começou a trabalhar rápido. O passado que ela achava que conhecia estava se desfazendo. As sombras se tornavam cada vez mais densas. E foi nesse momento que algo desmoronou dentro dela.
Clara percebeu que a figura de Renan, que antes parecia tão distorcida pela raiva, agora estava envolta em um mistério ainda mais profundo. E ela teve uma visão. Renan, a voz dela saiu quase como um sopro. Você não é o que acha que é. Você esconde algo muito mais sombrio. Nesse instante, uma mulher desconhecida avançou pela multidão. Clara levantou os olhos, e sua expressão ficou pálida ao ver que a mulher era idêntica a ela. O choque era palpável, parecia um eco do seu próprio reflexo, mas a mulher não parecia amiga. "Já finalmente se lembrou, Clara?" A mulher disse, a voz gélida. Todos estavam atordoados. Murmúrios e gritos de confusão preenchiam o ar. Clara não conseguiu encontrar as palavras. Era como um filme de terror em que tudo estava desmoronando à sua volta. Quem era aquela mulher? E o que ela queria dizer? Eduardo apertou a mão de Clara, buscando confortá-la, mas ela estava paralisada. A verdade estava se desenrolando. E o que quer que aquela mulher representasse era mais devastador do que qualquer tiro. Renan olhou para ela, aterrorizado. Era um momento que desmontava tudo. "Foi você quem me levou a isso." Renan disparou de volta, apontando acusatoriamente para a mulher. "Você não pode simplesmente voltar assim." Clara sentiu a adrenalina. O que significava aquilo? O que mais estava escondido na escuridão do passado? A mulher olhou para Clara, um sorriso frio nos lábios, e essas palavras se tornaram uma lâmina cortante. "Você é muito mais do que pensa. Sua vida foi uma farsa. A verdade está muito mais próxima do que você imagina." O aplauso do pânico explodiu ao redor, mas tudo o que Clara conseguiu ouvir era a batida da sua própria respiração. A revelação estava ali, esperando por ela, um mistério profundo que mudaria tudo de uma vez. O outro lado do espelho estava prestes a ser revelado, e os segredos ocultos estavam prontos para emergir, deixando Clara em um abismo de incertezas sobre quem ela realmente era. O caos se intensificou enquanto a pergunta cravava fundo em sua mente. Quem era essa mulher? E que parte da verdade ela ainda não conhecia? Clara estava paralisada, o olhar fixo no corpo da mãe no chão. O tempo parecia ter parado e o barulho ao seu redor se transformou em um eco distante. As sirenes se aproximavam, mas tudo o que ela conseguia sentir era o vazio, uma dor corrosiva que lhe queimava dentro. Eduardo estava ao seu lado, a expressão dele misturando preocupação e confusão. "O que está acontecendo?" Ele perguntou, a voz tremendo. Renan estava sem reação, a arma escovegando de sua mão. A cena se desenrolava como um pesadelo, e a tensão na sala aumentava. Clara sentiu o coração disparar, os olhos fixos na figura da mulher que parecia o eco de si mesma. O semblante dela era tão familiar e igualmente ameaçador. "Você finalmente se lembrou, Clara," a mulher disse, a voz gélida. Antes que Clara pudesse processar, Renan deu um passo para trás, quase caindo. O pânico crescia em seu olhar. O restaurante estava num silêncio tenso, cortado apenas pelos gritos de desespero das pessoas ao redor. "Você já não deveria existir!" Renan gritou, seu desespero ecoando. Clara olhou para ele, confusa. O que ele queria dizer com aquilo? A mulher avançou um passo. "Você precisa saber a verdade. Sobretudo, Clara." Sua voz tinha um tom de urgência, mas Clara não entendia. O que estava acontecendo? O que ela estava escondendo? Nesse instante, a mulher começou a revelar segredos. Ela disse que Renan estava, de alguma forma, ligado a uma obscura verdade sobre sua família. Algo que poderia arruinar todos os relacionamentos que Clara tinha conhecido até agora. Seu pai não era apenas uma vítima em um acidente. Havia muito mais na história que envolvia heranças, traições e mentiras que se estendiam por gerações. "Ele não te ama, Clara. Ele tá usando você." A mulher disparou, apontando para Renan. O restaurante parecia estar mergulhado em um caos absoluto. Cada palavra dela cortava o ar como uma faca. Clara sentiu um nó na garganta. Ela conhecia Renan desde sempre e não podia acreditar no que estava ouvindo. Todo o carinho que sentia parecia ter sido construído sob uma mentira. "Não escute ela," Renan berrou. "Isso é tudo uma estratégia dela para desestabilizar você." "O que você sabe?" Clara gritou, agora voltando sua raiva e confusão contra Renan. As emoções estavam à flor da pele. O calor se acumulava dentro dela.
Você é quem estava ameaçando a nossa família? Ele hesitou. O olhar de Renan se desviou e, por um momento, a verdade parecia se formar em seu olhar. Mas ele logo endireitou. Clara sentiu um aperto no peito. Como tudo pôde se complicar tanto em tão pouco tempo? De repente, antes que Clara pudesse confrontá-los mais, a mulher desconhecida desabou, seu corpo caindo na frente de Clara. Um grito ecoou e Eduardo se adiantou. Mas foi tarde demais. A mulher parou imóveis, como se algo a tivesse atingido. O restaurante mergulhou em silêncio novamente, enquanto todos olhavam para a cena aterrorizante. Mãe! Clara gritou, o desespero a dominando. A mulher tinha sorrisos e se assemelhava a ela, mas antes que pudesse entender, Clara se viu olhando nos próprios olhos da mulher, mas algo estava muito errado. Renan a encarou, o olhar esvaziando-se de todo o controle. Clara sentiu seus péssimos sentimentos emergirem, uma sombra de raiva e confusão. Parecer com ela significa que você precisa pagar por tudo que fez. Renan gritou, claramente lutando com seus demônios internos. A tensão crescia, e Clara percebeu a gravidade das palavras dele. Todo o passado que ela tinha tanto tentado evitar começou a dar forma ao que estava prestes a acontecer. Em meio ao pânico e à confusão geral, a verdade começou a se desenrolar como um fuso desesperado. E em um instante, todos estavam cientes de que o que quer que fosse o peso daquela vida estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. Uma verdade devastadora estava prestes a vir à tona, e Trio, recentemente unido por suas angústias, estava prestes a ser irreversivelmente partido. E justo naquele instante, uma luz ofuscante iluminou a entrada do restaurante, e uma figura conhecida apareceu, trazendo não apenas o alívio, mas também mais segredos a serem revelados. O passado estava prestes a se transformar em um pesadelo que todos prefeririam esquecer. Clara estava paralisada, o olhar fixo no corpo da mãe no chão. O tempo parecia ter parado, e o barulho ao seu redor se transformou em um eco distante. As sirenes se aproximavam, mas tudo o que ela conseguia sentir era o vazio. Clara sentiu o coração disparar, os olhos fixos na figura da mulher que parecia um eco de si mesma. O semblante dela era tão familiar e igualmente ameaçador. Você finalmente se lembrou, Clara? A mulher disse, a voz gélida. Antes que Clara pudesse processar, Renan deu um passo para trás, quase caindo. O pânico crescia em seu olhar. O restaurante estava em um silêncio tenso, cortado apenas pelos gritos de desespero das pessoas ao redor. Você já não deveria existir! Renan gritou, seu desespero ecoando. Clara olhou para ele, confusa. O que ele queria dizer com aquilo? A mulher avançou um passo. Você precisa saber a verdade. Sobre tudo, Clara. Sua voz tinha um tom de urgência, mas Clara não entendia. O que estava acontecendo? O que ela estava escondendo? Neste instante, a mulher começou a revelar segredos. Ela disse que Renan estava, de alguma forma, ligado a uma obscura verdade sobre sua família. Algo que poderia arruinar todos os relacionamentos que Clara tinha conhecido até agora. Seu pai não era apenas uma vítima em um acidente. Havia muito mais na história que envolvia heranças, traições e mentiras que se estendiam por gerações. Ele não te ama, Clara. Ele tá usando você. A mulher disparou, apontando para Renan. O restaurante parecia estar mergulhado em um caos absoluto. Cada palavra dela cortava o ar como uma faca. Clara sentiu um nó na garganta. Ela conhecia Renan desde sempre e não podia acreditar no que estava ouvindo. Todo o carinho que sentia parecia ter sido construído sob uma mentira. Não escute ela, Renan berrou. Isso é tudo uma estratégia dela para desestabilizar você. O que você sabe? Clara gritou, agora voltando sua raiva e confusão contra Renan. As emoções estavam à flor da pele, o calor se acumulava dentro dela. Você é quem estava ameaçando a nossa família? Ele hesitou. O olhar de Renan se desviou, e por um momento, a verdade parecia se formar em seu olhar. Mas ele logo endireitou. Clara sentiu um aperto no peito. Como tudo pôde se complicar tanto em tão pouco tempo? De repente, antes que Clara pudesse confrontá-los mais, a mulher desconhecida desabou, seu corpo caindo na frente de Clara. Um grito ecoou, e Eduardo se adiantou, mas foi tarde demais. A mulher parou, imóveis, como se algo a tivesse atingido. O restaurante mergulhou em silêncio novamente, enquanto todos olhavam para a cena aterrorizante. Mãe! Clara gritou, o desespero a dominando. A mulher tinha sorriso e se assemelhava a ela, mas antes que pudesse entender, Clara se viu olhando nos próprios olhos da mulher. Mas algo estava muito errado. Então,
Uma luz ofuscante iluminou a entrada do restaurante. Clara virou a cabeça, igual a todos, e viu uma figura familiar avançando. Seu irmão Tomás. Clara! Ele gritou, correndo até ela, mas antes que pudesse chegar, outros gritos começaram a surgir. E foi naquele momento que um homem entrou pela porta, rosto coberto por uma máscara, com um olhar intenso e determinado. A arma dele estava em punho. Clara sentiu o coração disparar. Todos no chão. Ele gritou, a voz ecoando com uma ferocidade que fez os clientes colapsarem. O caos se instalou. A mulher que estava caída no chão era ignorada. E o foco agora era o novo perigo. Renan ficou paralisado. A tensão no ambiente subiu a níveis insuportáveis. Eu não posso deixar que isso aconteça. Clara gritou. Era uma mistura de pânico e bravura enquanto tomava um passo à frente, enfrentando a situação. Tomás, vendo o que estava acontecendo, rapidamente se colocou entre o homem mascarado e Clara, os olhos dele se apagando em um misto de coragem e desespero. O que você quer? Tomás perguntou, tentando desviar a atenção do homem. Não faça isso. Tô aqui para resolver as coisas. O homem respondeu com uma voz grave, fazendo a tensão aumentar exponencialmente no ar. O verdadeiro choque aconteceu quando ele tirou a máscara, revelando o rosto de um homem que Clara nunca esperava ver. O pai dela, que todos acreditavam estar morto. Clara, eu voltei para terminar o que comecei, ele disse. E os olhos de Clara se encheram de lágrimas. O mundo ao seu redor girou enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma alarmante. O que poderia acontecer agora? O que ele estava realmente ali para fazer? A verdade poderia ser ainda mais devastadora do que ela imaginara. Enquanto as sombras do passado a cercavam mais uma vez. Clara sabia que nada poderia ser como antes. E um turbilhão de emoções se formava, deixando todos no restaurante à beira do colapso. Era apenas o começo do fim, ou o fim de tudo que era conhecido. Clara estava congelada, o olhar entristecido, fixo na figura do pai que todos acreditavam estar morto. A sala estava uma bagunça, cada um lutando para entender o que estava acontecendo. Eduardo, ao seu lado, parecia tão perdido quanto ela. Renan, por sua vez, ficou paralisado, a arma caindo de suas mãos trêmulas. Pai, Clara sussurrou, a voz falhando. Era como se os tijolos que sustentavam suas certezas tivessem desmoronado. O homem que estava diante dela aceitava a luz do restaurante com um olhar assustado, e seu semblante, tão familiar, tanto tempo longe, fez o peito de Clara apertar. Clara, eu voltei, disse ele, cada palavra ressoando como um eco de um passado que ela pensava ter enterrado. Todos os olhares estavam em cima deles, como se aquela revelação fosse uma bomba prestes a explodir. Clara sentiu o calor das lágrimas queimando os olhos, um nó profundo lhe prendendo a garganta. Não, isso não pode ser real. Você não é o que pensa que é, Renan gritou, visivelmente agitado, como se estivesse prestes a desmoronar. O responder do pai de Clara foi cortante. Eu sou quem sempre estive aqui, entre sombras e mentiras. Você não entende, Clara. A voz dele estava intensa, cheia de emoção. A multidão ao seu redor estava em estado de alerta, sussurro de espanto e curiosidade preenchendo o ar. O que você quer dizer com tudo isso? Clara exigiu, o coração batendo freneticamente. O frio na barriga começava a se transformar em raiva. Por que você sumiu? O que você está escondendo? Não é hora para discussões. Ele parecia aflito, a expressão dele mudando rapidamente entre a urgência e o desespero. E foi quando algo começou a se revelar. O olhar de Renan mudou. A pulsação da sala parecia intensificar-se. Clara se virou para ele, o olhar de Renan refletindo um medo que nunca havia visto antes. Uma combinação de memórias e arrependimentos. Ele está atrás de você! Renan gritou, apontando para uma porta. E não sabe como. Como ele pode destruir tudo? Clara olhou para a saída, que estava prestes a acontecer. O mundo girava em torno dela, e o que Renan dizia parecia absurdo, mas a urgência em sua voz era inegável. Então, como um verdadeiro filme de horrores, o som de um estrondo cortou o ar. A porta se abriu com violência e uma figura toda de preto avançou, um capuz cobrindo seu rosto. A sombra parecia ter vida própria. Encontramos você! A voz ecoou, sombria e ressoante. Clara sentiu seu coração parar. O homem mascarado não era apenas uma aparição qualquer. Era o início de tudo que ela temia. Eduardo instintivamente se pôs na frente dela, mas a figura do capuz ercial adjacente quase irradiava uma aura de terror. Você não pode se esconder para sempre. Deixa eu te mostrar o que está escondido. A voz do homem tinha uma ressonância implacável.
como se soubesse todos os segredos de Clara. O desespero tomou conta da sala e o barulho ao redor se transformou em um caos absoluto. Renan e o pai de Clara estavam numa luta absurda, palavras não ditas ecoando entre eles, revelando um passado tenebroso. Mas no meio do tumulto, outra figura surgiu. Clara congelou. Era a mulher que parecia com ela, o mesmo olhar, a mesma postura. "Mãe?" Clara gritou, o desespero a invadindo uma vez mais. Como ela poderia estar ali agora? Clara, escondi verdades para te proteger. Mas agora não tem mais como fugir, tá tudo se quebrando. A voz da mulher era um misto de amor e preocupação. O choque era avassalador. Clara olhou ao redor, perdida. Que mais poderia vir a seguir? Tantos segredos, tantas mentiras. E então o homem mascarado atacou. E o que aconteceu a seguir seria a chave para tudo o que ela pensou que sabia. As revelações estavam prestes a mudar o curso de suas vidas, tornando tudo o que era seguro em um mar de incertezas. No meio do caos, Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. A verdade era que a vida dela, tudo o que conhecia, poderia ser apenas um eco de mentiras muito mais profundas e assustadoras do que imaginava. O que mais ela não sabia? E que preço estava prestes a pagar por isso? Clara estava congelada, o olhar entristecido fixo na figura do pai que todos acreditavam estar morto. A sala estava uma bagunça, cada um lutando para entender o que estava acontecendo. Eduardo, ao seu lado, parecia tão perdido quanto ela. Renan, por sua vez, ficou paralisado, a arma caindo de suas mãos trêmulas. "Pai?" Clara sussurrou, a voz falhando. Era como se os tijolos que sustentavam suas certezas tivessem desmoronado. O homem que estava diante dela aceitou a luz do restaurante com um olhar assustado. E seu semblante, tão familiar, tanto tempo longe, fez o peito de Clara apertar. "Clara, eu voltei", disse ele, cada palavra ressoando como um eco de um passado que ela pensava ter enterrado. Todos os olhares estavam em cima deles, como se aquela revelação fosse uma bomba prestes a explodir. Clara sentiu o calor das lágrimas queimando os olhos. Um nó profundo lhe prendendo a garganta. "Não, isso não pode ser real. Você não é o que pensa que é." Renan gritou, visivelmente agitado, como se estivesse prestes a desmoronar. O responder do pai de Clara foi cortante. "Eu sou quem sempre estive aqui, entre sombras e mentiras. Você não entende, Clara." A voz dele estava intensa, cheia de emoção. A multidão ao seu redor estava em estado de alerta. Sussurros de espanto e curiosidade preenchendo o ar. "O que você quer dizer com tudo isso?" Clara exigiu, o coração batendo freneticamente. O frio na barriga começava a se transformar em raiva. "Por que você sumiu? O que você está escondendo? Não era hora para discussões." Ele parecia aflito, a expressão dele mudando rapidamente entre a urgência e o desespero. E foi quando algo começou a se revelar. O olhar de Renan mudou. A pulsação da sala parecia intensificar-se. Clara se virou para ele, o olhar de Renan refletindo um medo que nunca havia visto antes. Uma combinação de memórias e arrependimentos. "Ele tá atrás de você!" Renan gritou, apontando para uma porta. "Você não sabe como ele pode destruir tudo." Clara olhou para a saída. O que estava prestes a acontecer? O mundo girava em torno dela, e o que Renan dizia parecia absurdo. Mas a urgência em sua voz era inegável. Então, como um verdadeiro filme de horrores, o som de um estrondo cortou o ar. A porta se abriu com violência, e uma figura toda de preto avançou. Um capuz cobrindo seu rosto. As sombras pareciam ter vida própria. "Encontramos você!" A voz ecoou, sombria e ressoante. Clara sentiu seu coração parar. O homem mascarado não era apenas uma aparição qualquer. Era o início de tudo o que ela temia. Eduardo instintivamente se pôs na frente dela, mas a figura do capuz Essel adjacente quase irradiava uma aura de terror. "Você não pode se esconder para sempre. Deixa eu te mostrar o que está escondido." A voz do homem tinha uma ressonância implacável. O desespero tomou conta da sala e o barulho ao redor se transformou em um caos absoluto. Renan e o pai de Clara estavam em uma luta absurda, palavras não ditas ecoando entre eles, revelando um passado tenebroso. Mas no meio do tumulto, outra figura surgiu. Clara congelou. Era a mulher que parecia com ela, o mesmo olhar, a mesma postura. "Mãe!" Clara gritou, o desespero a invadindo uma vez mais. Como ela poderia estar ali agora? "Clara, escondi verdades para te proteger, mas agora não há mais como fugir.
Está tudo se quebrando. A voz da mulher era um misto de amor e preocupação. O choque era avassalador. Clara olhou ao redor, perdida. O que mais poderia vir a seguir? Tantos segredos, tantas mentiras. E então, o homem mascarado atacou. Clara sentiu o peito apertar. Aquele momento se arrastou em câmera lenta. Renan pulou entre eles, mas a arma disparou, e a bala atingiu o peito de Clara. O tempo parou. Ela caiu, o mundo desfocando enquanto olhava para a figura do pai, seus olhos amplificados pelo terror. O último pensamento que teve foi: sua vida era uma farsa. Todas as peças se conectavam, mas agora, com o sangue se espalhando pelo chão, tudo estava se despedaçando. Não! O grito de Eduardo cortou o ar. E foi naquele instante que uma luz ofuscante iluminou a entrada do restaurante. Uma nova figura apareceu. Alguém que Clara nunca pensou ver ali. Alguém com o poder de mudar tudo. O que essa pessoa traria? O que mais estava por trás daquele terror? Clara estava à beira de uma nova revelação, enquanto a vida pendia na balança. E a única certeza que tinha agora era que a verdade estava prestes a se revelar de forma muito diferente do que havia imaginado. Clara estava caída no chão, o mundo ao seu redor se desfazendo em uma neblina de dor e confusão. O vigilante homem de preto que se declarava seu pai parecia estranho, um eco do passado que ela nunca quis revisitar. O tempo parou para ela, enquanto os gritos e o barulho ao redor, tudo se tornava um ruído distante. Clara, eu voltei, ele disse, mas a urgência em sua voz não parecia se alinhar com a realidade. Uma parte dela queria acreditar, mas outra parte se debatia com o horror daquela noite. Renan, ainda em choque, olhou rapidamente para Clara, mas não havia mais compaixão em seus olhos. Ele se virou para o pai dela, as emoções se entrelaçando em uma tempestade indomável. Você não deveria estar aqui, Renan gritou, sua voz quebrada pela intensidade do momento. Eduardo se movia, tentando ajudar o pai de Clara a estabilizar a situação. A última coisa que ele queria é que mais violência irrompesse na cena. Ele se virou para Clara, seu olhar cheio de determinação. Clara, fique comigo, ele disse, sua mão firme na dela. Eu não vou deixar que nada aconteça com você. Mas a tensão era palpável. O homem mascarado, quase uma sombra, avançou. E foi nesse momento que as emoções à flor da pele se tornaram insuportáveis. Você não pode se esconder para sempre. A voz dele balançava entre ameaça e desespero. Clara sentiu o fio na barriga. A verdade que antes era obscura agora batia a porta de sua compreensão. E então, sem aviso, a mulher que se parecia com Clara tomou um passo à frente. Apesar da dor, ela tinha um brilho de resolução em seu olhar. É hora de você receber as respostas que precisa, Clara. Ela escolheu a ousadia. Foi como um despertador, a realidade se despedaçando em fragmentos que começaram a se encaixar. Clara viu o homem mascarado hesitar por um breve momento, a incerteza cruzando seu olhar. E essa incerteza era sua chance. A verdade precisa vir à tona. Clara gritou, seu coração acelerado. Toda essa ilusão, essa dor, acabaram. Assim que as palavras saíram de sua boca, o homem que se declarava seu pai avançou para o mascarado. Clara viu a determinação se transformar em um combate, e a intensidade da situação cresceu exponencialmente. Ao fundo, a sirene da polícia ecoava perto, a luz azul refletindo nas janelas do restaurante, como se visse o fim daquele horror. A multidão estava em estado de máxima tensão, uma mistura de medo e apreensão diante do desenrolar dos acontecimentos. E em meio ao tumulto, a mulher, sua mãe, agiu. Ela se colocou entre Clara e o homem mascarado. Era um ato de amor, mas também de sacrifício. O impacto do momento atingiu Clara com força total. Eu não deixo que você faça mal à minha filha, a mulher gritou, sua voz cheia de coragem. Clara não sabia se admirava ou temia a própria mãe. Era como se cada segredo, cada mentira que havia tentado enterrar tivesse explodindo em sua frente. O que mais ela não sabia? O que ainda estava no escuro? Com o último grito, o homem mascarado disparou. Mas tudo aconteceu em câmera lenta. Clara fechou os olhos, esperando o pior. Mas um silêncio pesado seguiu. O eco de coisas não ditas. O impacto foi diferente do que ela esperava. Quando Clara abriu os olhos, viu Renan ao lado de sua mãe, que havia caído. A verdade finalmente estava se revelando. Clara, eu sinto muito. Renan sussurrou, o arrependimento dominando sua voz. E nesse momento, tudo ficou claro. Clara entendeu que a dor era parte de sua história, mas também era hora de se libertar. Tomás, seu irmão, apareceu no fundo da sala, atordoado pela cena.
o alívio e a dor se entrelaçaram, mas agora não havia como voltar atrás. Eles precisavam enfrentar os dados como eram, os fantasmas do passado como parte de sua própria narrativa. Assim que as sirenes chegaram e o restaurante se encheu com a luz da polícia, Clara encontrou força em sua vulnerabilidade. A verdade custara caro, mas agora era o momento de reconstruir. E com Eduardo ao seu lado e a cidade pulsando ao redor, Clara percebeu que o que era apenas uma fragilidade agora iluminava o caminho para o futuro. Mas a pergunta que ainda pairava no ar era: que preço teriam que pagar por não ter visto as verdades antes? Agora, precisamos falar sério, pessoal. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. E esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda a gente a crescer. Você precisa inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E claro, compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho Inc.